Senhor Jesus, que maravilha estar aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender é que tudo na nossa vida está sendo movido com uma intencionalidade. E tudo que a gente passa na nossa vida, ela é uma oportunidade para que o nosso eu interior seja transformado. Não ache você que o resultado que você está buscando aqui hoje é tão somente uma ferramenta para você ir para um próximo nível dentro do teu negócio, dentro do teu business. E eu vou provar um pouco sobre isso com a minha história. Eu me chamo Gabriel Mancini, eu tenho 21 anos que empreendo, por mais que não pareça. Sei que tem essa cara de novinho. Vocês acham que eu tenho quantos anos? Uau! 22? Mulher Jesus amado. 25? Ah, bom demais, velho. Imagina quando eu tiver uns 50 com o rosto de uns 30. Eu tenho 30 anos. Vocês não erraram por muito longe. Mas eu saí de casa com 9 anos de idade e eu tinha uma consciência de que eu tinha um sonho. Só que eu aprendi um detalhe, que um sonho, quando ele vira meta, você aprende que o próximo passo é entender qual é o próximo passo. E aí você aprende a fazer pergunta. E a primeira coisa que eu quero te falar hoje é, todos aqui se consideram empreendedores? É? Legal. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer hoje é que você é o maior empreendimento da sua vida. Para a nossa colega ali que fez aquela pergunta, qual que é o seu nome? Linda? Legal, Linda. Fica bem atenta no que eu vou te dizer. Por quê? Hoje eu ensino empreendedorismo à luz da palavra. E qual que é a grande questão? Eu tenho 4 negócios, um no ramo da construção civil, tenho spa, tenho clínica de estética avançada, tenho uma empresa de tecnologia, tenho uma empresa de educação e eu sou o criador do método RAIO. RAIO significa resultados acelerados por intensidade e obediência. O processo, ele é de trás para frente, ele começa pela obediência. Só que a obediência que eu digo é obediência a alguém. Você não consegue ser obediente àquilo que você não conhece. Então, eu entendi que a minha intimidade com Deus, ele é o ponto crucial para que essa identidade que eu carrego, a qual eu fui criado, ela conseguisse ser expressa. Um dia um empresário me perguntou, sabe, um empresário lá de Brasília, ele é bem famoso, bem sucedido lá. Ele me olhando assim, cabeça branca, né, e tal, olhando assim novinho, ele falou, rapaz, Gabriel, o que é esse lance aí de unir empreendedorismo com Jesus? Aí na hora assim que ele falou, eu fiquei pensando e tentei digerir aqui o que ele falou, sabe por quê? Porque na hora que ele falou, eu perguntei, Jesus, como é que separa? E aí eu entendi uma coisa, a gente precisa entender que nós temos um cérebro só. E a forma como eu programo a minha mente, ela vai replicar minhas atitudes e minhas decisões em todos os lugares. Sabe qual que é o problema? Que a gente acredita nos padrões que a sociedade imputa sobre nós. Então, por exemplo, quem aqui já ouviu aquela frase que diz assim, a vida ela é feita de altos e baixos? Ninguém ouviu? Você acredita nisso? Vou te contar um negócio sobre aquilo que você acredita. O seu cérebro, todas as vezes que você ouve algo e você acredita naquilo, aquilo se torna uma verdade na sua mente. Só que eu quero te dizer uma coisa. Existe um processo de exponencialidade na sua vida que eu não acredito que eu possa decidir simplesmente a ter uma vida linear ou uma vida que tem altos e baixos. Eu acredito numa mentalidade de growth, que é uma das coisas que eu mais tenho falado, que toda oportunidade de vida, ela não é um gráfico que sobe e desce, mas é natural que todas as vezes que eu atinjo um platô, que é aquele ponto curvo alto, aquilo ali não é um momento em que eu me desespero porque eu não tenho conhecimento, porque naturalmente eu cresci e não tem mais para onde eu crescer. Talvez eu não esteja apto a fazer aquilo que eu preciso fazer para viver o próximo momento de crescimento. Talvez eu não tenha a habilidade necessária para viver o próximo nível e continuar crescendo. Talvez eu não esteja vendo aqueles resultados que eu tanto almejo. Talvez eu já tenha tido um número, um volume de resultados
na minha vida, no meu negócio, na minha empresa, que talvez eu não consiga sair daquele platô. E aí, por você acreditar que a vida é feita de altos e baixos, o que começa a acontecer com você? Só que deixa eu te contar uma coisa. Toda vez que você atinge um platô, é a vida te avisando. Chegou o momento de você crescer novamente. Só que sabe qual é o problema? Você enxerga a vida de acordo com a perspectiva que você decide ter sobre ela. Então tudo está aqui. Anota uma coisa aí. A forma como você faz pequenas coisas, você vai fazer as grandes coisas. A forma a qual você faz pequenas coisas, você vai fazer as grandes coisas. E deixa eu te contar uma coisa. E eu vou mostrar para você que o processo de obediência ele é mais fácil que você imagina. Só que você tem que estar disposto a uma coisa. Porque o Janley ficou aqui 11 horas dando ferramentas para vocês. Mas, se você continuar com essa crença de que a vida é feita de altos e baixos, eu vou falar uma coisa para vocês. Você pode até fazer as 4 semanas, mas quando chegar a quinta, você não vai conseguir continuar crescendo. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai querer novos conhecimentos. E sabe qual que é o mal do empreendedor? Que quando a gente começa a se desesperar nesses momentos de mais conhecimento, de uma necessidade maior de crescimento, você não entende que essas oportunidades pela busca do conhecimento é apenas uma ferramenta para potencializar a extração do recurso que já tem dentro. O que transforma não é o que está fora, o que transforma é o que está dentro. E aí o que acontece? Você vive uma vida em que você não exerce governo sobre todas as coisas que você já tem de recurso, e você não extrai 100% dos recursos que você tem, e você vai lá fora, na rua, para buscar novos recursos, novas formas de fazer, novos conhecimentos, novas habilidades. E aí você faz 30%, 10%, às vezes 50%, às vezes 70% do recurso que tem lá fora. Mas você não executa 100% do recurso que você tem aqui dentro. Aí o que acaba acontecendo? Por você não acreditar no recurso que tem dentro de você, você começa a se anular e buscar formas de fazer com pessoas que já estão tendo resultado. E aí você tenta e acaba confundindo a modelagem de uma cópia. Por que vocês não aguentam mais conteúdo, como o Janley colocou aqui hoje? Porque vocês estão tentando copiar. A grande questão é, existe uma essência, você foi criado com uma essência, você foi criado com uma identidade que só você tem. Você é um ser único. Então, como eu vinha dizendo para vocês, eu sou o Gabriel Mancini e eu sou um filho amado de Deus. E o que tem feito a diferença na minha vida é o quanto que eu tenho rasgado o meu ego, entregando 100% da minha vida para Jesus. Eu saí de casa com 9 anos de idade, criei ali uma meta de me tornar jogador de futebol profissional. Eu realizei aquilo, né? Fui jogador de futebol profissional, joguei em grandes clubes do Brasil, rodei aí esse Brasil todo, morei fora do país, joguei na Europa também e decidi parar. A minha transição de carreira, tudo bem que ela durou 3 anos e meio, porque eu estudava, trabalhava, treinava e jogava. E eu fiz isso por 3 anos e meio. Só que aconteceu, chegou uma época na minha vida que eu falei, cara, eu quero empreender dentro de um negócio tradicional. Isso já tem mais de 12 anos atrás. Eu falei, pai, meu pai ele é um grande empresário em Brasília, e aí eu decidi entrar na construtora dele. E aí, quando eu entrei na construtora dele, ele falou, você quer mesmo empreender? Eu falei, quero, pai. Ele, então, vem cá. Ó, amanhã, às 6 horas da manhã, eu quero você em pé, de banho tomado, vestido, sentado nessa cadeira com café da manhã tomado. Beleza? Beleza, vambora. Vambora produzir. Aí eu cheguei lá, aí ele virou e falou, vamos. Lá em Brasília tem um bairro que a gente chama são as regiões administrativas ao redor de Brasília, né? E a gente foi lá para uma obra que ele estava fazendo, e ele me tacou numa obra lá, e eu, aí pai, o que eu tenho que fazer ali? Sei não, se vira aí, aprende. E me largou e foi embora. Fiquei lá o dia inteiro, isso durou 6 meses, sem eu ganhar 1 centavo. E aí, passaram mais 6 meses, ele me levou
a começar a ganhar algum dinheiro, comecei a aprender ali com ele. Com 1 ano e meio, ele já viu que eu estava levando jeito, né? Eu estava estudando e tudo mais. Hoje, eu passei por todo um processo de graduação focado em administração, fiz diversos cursos, sou especialista em neurociência, tenho também graduações MBA, especialista em gestão de negócios com ênfase em comportamento humano. E dentro do negócio ali eu durei 7 anos e comecei a ganhar dinheiro nesse processo, investi na empresa, investi no negócio e me tornei sócio da empresa, né? Sócio do meu pai, do meu irmão, e também tive ali a oportunidade de me tornar CEO, porque entenderam que eu era o mais capaz administrativamente para gerenciar a execução da empresa. E estava ali, estava tudo bem, uma empresa multimilionária, estava tudo bem até então. Então chegou 2020, e aí em 2020 eu decidi continuar ali, eu tinha atingido o meu platô, e falei, cara, eu vou botar essa empresa em outro nível. E aí comecei a trabalhar muito. Só que o que aconteceu? O meu posicionamento começou a gerar para a empresa da família a minha cara. E isso incomodou o ego de alguns. E começamos a entrar em desacordo. E o que aconteceu? No mesmo ano de 2020 foi o ano que eu fiquei noivo. E como um bom gestor, o que eu pensei? Bom, tem que pensar em médio e longo prazo, eu não posso pensar só na efetivação do casamento, porque normalmente a noiva ela pensa só no casamento, né? Ela deixa para pensar no pós, depois que efetivou, botou a aliança ali, passou o evento, ela começa a pensar. E aí o que aconteceu? Eu passei o ano 2020 todinho pensando ali nas oportunidades e comecei a investir. Fiz aquisição de um imóvel próprio, enfim, fiz investimentos dentro da empresa. Cara, eu zerei minha conta, literalmente. Só que eu tinha feito todos os contratos do casamento e eu sabia, foi uma decisão segura porque eu estava ali como CEO, eu sabia que 2021 já teria uma segurança ali para eu recapitalizar, né, a minha pessoa física. E aí o tempo foi passando, chegou o final de dezembro, mês de dezembro de 2020. E aí eu tive uma experiência com Deus diante de tantos desacordos que eu tive com a sociedade. E aí Deus virou para mim e falou assim, filhão, é o seguinte, estou gostando muito do seu posicionamento, mas chegou a hora de você viver o seu próximo nível nesse platô. E ou você sai daí, ou eu te tiro. Eu não te quero mais nessa empresa. Aí tinha um detalhe. Ele me falou para eu sair sem nada. Porque para viver coisas novas eu teria que deixar as coisas velhas para trás. E aí, eu não sei o que você faria nessa situação, mas com muito temor e obediência eu falei, Deus, o Senhor criou céu e terra. Botou a gente no lugar mais próspero da terra ali, os bobos de sair de lá foi a gente mesmo. Então, a gente era para ser rico. A gente não está rico agora, porque a gente quis estar lá. Então, beleza. O que eu faço? Tá. Quer que eu saia? Saí. Só que o mês virou janeiro de 2021. Eu saí. Por misericórdia, transferiram 7 mil reais para minha conta. Só que eu tinha quase 1 milhão de dívida para pagar. E eu falei, e agora, Deus? Aí o que aconteceu? Falei, Deus, é o seguinte, eu fui obediente, eu tomei uma decisão e eu entendi que o Senhor me colocou nesse lugar. Mas nós somos juntos, nós estamos juntos e eu tenho uma autorresponsabilidade sobre as minhas decisões, porque assim foi desde o dia que eu saí de casa com 9 anos de idade. E eu tenho aprendido muito com o Senhor, Pai. O que o Senhor quer que eu faça? Aí ele me lembrou que eu tinha um CNPJ de uma construtora que estava inativo em funcionamento, mas o CNPJ estava ativo. Era uma empresa que a gente abriu para preparar ela para outros tipos de negócio. Só que ela estava em meu nome. Eu falei, eu tenho esse recurso. Legal. O que mais que eu tenho de recurso? Eu tenho meu conhecimento, né, meu know-how. Eu tenho energia, saúde, tenho vontade. O que mais que eu tenho? Eu tenho Deus no coração e muita vontade de vencer, Deus. Beleza, esses são seus recursos? Eu também tenho uma identidade, eu tenho um propósito. E vamos lá. Aí eu coloquei minha cara no sol. E com 8 meses, mais ou menos, colocando minha cara no sol,
eu já tinha 2 milhões em contrato e tinha 3 empresas abertas. E aí você talvez pense, tá, que loucura foi essa que aconteceu? Eu de fato creio que eu vivi e vivo de milagres. Só que tem um detalhe. Eu aprendi que o mais importante é a consciência de que aquilo que a gente vive não é fruto de uma barganha de uma intimidade com Deus. E o maior problema da relação do homem com Deus é entender que para a gente voltar para o lugar que a gente nunca deveria ter saído, é ficar negociando essa entrada o tempo inteiro com Ele. Só que quando a gente olha para essa circunstância, a gente até hoje não entendeu qual que é a verdadeira mensagem daquela cruz. E aí o que acontece? Por exemplo, nossos amigos estavam com dúvida aí. Vocês acreditam que Deus é justo ou injusto? Hã? Legal. Deus é justo, certo. Mas, peraí. Ele botou a gente lá no Éden, a gente fez tudo que fez, erramos, fomos expulsos. Vida independente de Deus. Aí aconteceu tudo que aconteceu. Foi tragédia em cima de tragédia. Aí Deus fala assim, peraí. Vou enviar meu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou resolver o problema do mundo. O problema do mundo era o pecado que entrou no homem, blá, blá, blá. Tá. Então, como está escrito em Isaías 53, tudo que estava era consequência das nossas atitudes, como as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas iniquidades, os nossos pecados, tudo que era nosso estava sobre ele naquele madeiro, certo? Então, não sei se vocês lembram, já vi que todo mundo aqui é cristão. Se vocês não souberem, depois vocês fazem pergunta, que quem pergunta prospera. E aí é o seguinte, a partir do momento em que eu olhei para aquela situação de Isaías 53, eu fiquei pensando, tá, então o Senhor já pagou todo o preço do pecado e tudo que há sobre nós. Entendi. Senhor, mas é o seguinte, o pecado não era para você pagar para a gente, porque o erro foi nosso. Tá, então é isso mesmo, eu estou te ensinando o que é o favor imerecido. E aí o que acontece? Deus é justo ou é injusto? Deus é justo, né? Legal. Aí ele foi lá e pagou tudo, certo? No Velho Testamento fala que para haver remissão de pecados, precisava haver remissão de sangue, certo? Então, sangue tinha que ser derramado para que gerasse ali a propiciação, certo? Ou não? Legal. Então, toda vez que havia uma aliança, era efetivada uma aliança, havia derramamento de sangue, certo? Sim ou não? Legal. Então, quando Jesus foi no madeiro e morreu por nós, levando todos os nossos pecados sobre aquela cruz, o que aconteceu? Derramamento de sangue, certo? Então, me fala uma coisa aqui. Todos os erros, pecados que você já cometeu ou que você ainda vai cometer, já está pago ou não? Certo. Então, se você errar e você pecar, Deus vai te condenar por isso? Por quê? Porque já está pago. Ele é justo ou ele é injusto? Então não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, Deus não é aquele velhão, barbudo, cabeça branca, que está lá em cima esperando você errar e para bater na sua cara e falar, você errou, você pecou. Tira esse peso de religiosidade da tua vida, porque Jesus morreu por nós para nos dar vida e vida em abundância, liberdade. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele e fica tranquilo, o castigo. Fica tranquilo, tudo que você fez e ainda vai fazer, ele já está em paz com isso, porque ele já pagou aquilo que tinha que ser pago. Então deixa eu te falar, o medo é o fato de você acreditar em uma mentira. Então para de ter medo de fazer aquilo que você precisa fazer, porque aquilo é pecado ou não. Se for pecado e você está em Cristo, fica tranquila, porque uma vez que você está nele, ele já te justificou. E se você tem intimidade com ele, a paz de Cristo é o seu árbitro. Ele vai te falar. Porque quem vive a nova vida não consegue tocar no velho. Por quê? Porque não está satisfeita com o velho. Ele precisa do novo todos os dias.
Então o velho não vai te paralisar mais. A gente tem que entender isso de uma vez por todas e sanar esse problema. Por quê? Porque existem pessoas que estão morrendo porque a gente não está abrindo a boca. É fato. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus falou, irmã, fala por meio do empreendedorismo, fala por meio da internet, que Jesus vai te usar, abre a sua boca sem medo do que as pessoas vão pensar, porque Jesus é quem te justifica, já está pago. E eu vou te falar, a sua comunhão é tão verdadeira com Ele, que Ele vai arder no teu coração e vai te dizer assim, ó, filha, continua. E se errar, fica tranquila, que eu já paguei. E eu vou te falar o que você tem que corrigir. Porque o homem faz planos, mas o Senhor dirige os passos. Fique em paz. Fique em paz. Só vai lá e faz o que tem que ser feito. Só que jamais negocie a sua intimidade com Cristo. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Sabe aquele negócio? A sociedade aí, os empreendedores estão começando a falar na internet. Ah, vai lá. Dá o passo que Deus bota o chão. Dá o passo que Deus coloca o chão. Deixa eu te falar uma parada. Eu entreguei minha vida para Jesus. 100%. 100%. E eu vou te contar um negócio. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Se eu der o passo, eu sei que Jesus está lá. Por quê? Porque Jesus está aqui. Se eu der o passo, eu sei que Jesus está lá. Por quê? Porque Jesus está aqui. Se eu der o passo, eu sei que Jesus está lá. Por quê? Porque Jesus está aqui. Eu decidi. Decisão libera destino. A gente tem que entender isso de uma vez por todas. Os desertos habilitam destinos. Um dia desses, uma pessoa foi pedir dinheiro emprestado. Aí eu falei, irmão, me perdoa, mas eu não vou te emprestar. Porque eu sinto no meu coração que é um momento de você viver o seu deserto. Aí sabe o que acontece? Aí tinha gente que falava assim, nossa, esse Gabriel tem e não empresta. Que falta de misericórdia, fala que vive Jesus. Ah, esse Gabriel fala de Jesus aí, adoidado. Empreendedorzão, fatura milhões, mas não pode emprestar R$2.000 para aquele cara. Sabe o que eu virei e falei para eles? Nada. Mas eu posso te contar um negócio? Você lembra do povo sendo liberto do Egito? Vocês lembram? Quem sabe essa história? Em Êxodo. A partir do momento que eles chegaram naquele lugar, eles saíram, eles foram libertos. Eles queriam ser libertos, eles foram libertos. E aí eles foram para o Egito. Vamos lá, Jesus mandou, Canaã tá logo ali. Aí uns doidos assim, ó, falam, pô, mas tô cansado. Pensei que Canaã era mais perto, que era mais fácil. Aí tinha uns outros que falam assim, rapaz, vou voltar. Vou voltar que ela pelo menos, eu era escravo, mas eu tinha comida. Aí eu vou te contar um negócio que vai mudar a sua forma de enxergar as circunstâncias. Você entende que deserto libera destino? Então você vai aprender hoje a valorizar o seu deserto. Sabe por quê? Porque se eu fosse aquele cara que eu emprestasse os R$2.000 lá para o cara, dentro daquilo que na minha intimidade eu senti que eu não deveria fazer, a sociedade está pensando aqui, olha, eu estou em Canaã, gozando ali de todas as melhores iguarias e eu quero te trazer para mais perto e mais rápido. Só que eu quero te dizer uma coisa, quando você tenta tirar alguém do deserto dele, talvez você não está sendo aquele abençoado que já está em Canaã. Talvez você pode ser ainda aquele faraó que está tentando tirar aquele cara do deserto, mas para fazer ele escravo. Entenda de uma vez por todas que todas as circunstâncias que você passa é uma oportunidade de você viver o novo. Você lembra do platô? Da curvinha lá? Esse platô é uma oportunidade de você viver o novo. É Deus falando, olha, deixa eu te falar, filho, você foi extremamente útil e você fez tudo o que tinha que fazer neste ciclo. Só que chegou um tempo de você aprender coisas novas, porque eu quero te levar para um novo ciclo. Aí você fala, meu Deus, não é isso que eu queria. Aí você vai lá e cai.
Só que a questão é que a exponencialidade, ela é a natureza divina. Só que você decide estar lá ou não. Porque esse erro já aconteceu quando a gente estava lá no Éden. Então, quando eu olho para a minha história e falo assim, caraca, no começo de 2021, eu não tinha nada. Só que eu construí. Eu poderia requisitar tudo que eu construí, todo o dinheiro que eu tinha lá dentro. É injusto. É injusto eu sair sem nada. É injusto porque eu vou casar, eu tenho uma família, eu tenho que dar sustento. Eu tenho uma empresa. Eu paguei um preço para aquele negócio. Só que viver com Jesus não é sobre a ideia, a ideologia de ter uma concepção sua sobre algo. É sobre você ter a obediência de um íntimo, que alguém já pagou um preço por você. E você tem uma missão nessa terra. E enquanto você está calado, as pessoas estão morrendo. Por quê? Porque só você tem a porção que você tem. E aí no dia que eu entendi isso, algo ardeu no meu coração. Deus me botou nos milhões, mas Ele me deu uma promessa que está no meu íntimo e eu nunca esqueci. A cada milhão que eu ganho, eu lembro, Senhor, o meu filho, Deus falando para mim, o meu filho, eu o colocarei entre os grandes, para que quando ele estiver entre os grandes, ele vai dizer que grande é o eu sou. Os meus negócios não estão prosperando por causa da minha causa, do meu desejo, do meu empenho apenas. O meu empenho é simplesmente e tão somente a minha diligência diante daquilo que o Senhor me entrega. Só que existe um algo a mais que a gente precisa entender. A nossa vida não se resume a gerar cifras. A gente tem uma identidade. Eu vejo empreendedores que chegam para mim e falam assim, cara, me manda o código aí, o drive para eu viver o melhor networking possível. Aí a galera tá vivendo aí uma porrada de conteúdo, falando um monte de dicas. Aí sabe o que acontece? Tem aqui um ecossistema. Aqui tem outro e aqui tem outro. Aí o cara tá bem aqui, ó. Cara, aquele segundo ecossistema ali tem o que eu quero. Só que naquele ecossistema ali, tem um padrão. A forma como as pessoas se veem, a forma que elas falam, a forma que elas se vestem, a forma que elas entregam conteúdo, a forma como elas se relacionam. Aí sabe o que você faz? Você veste uma roupa. Fala assim, ó, cara, eu tô parecido com isso aqui. Eu acho que agora eles vão me aceitar aqui. Tô parecendo com eles. E aí, tudo bem? Aí é um monte de gente parecida. Para gerar conexão. Pensando tão somente no interesse próprio. E se aquele interesse próprio não é suprido, gerado, ele pula para o outro ecossistema. E ele fica de um para o outro, procurando novos recursos para simplesmente satisfazer o interesse dele próprio. Só que sabe o que acontece? Quando você veste essa roupa para parecer com aquelas pessoas que estão naquele lugar, você anula a sua identidade. Você anula quem você é para você ser aceito naquele lugar. Por muito tempo eu fiquei pensando, Senhor, beleza, eu entendi a mensagem que eu tenho que passar, agora como que eu faço? Porque as pessoas têm que me compreender. Não, beleza, não é só sobre compreender. Eu preciso que as pessoas realmente me aceitem. Aí eu criei mais um problema para mim. Porque eu não preciso que ninguém me aceite. Eu preciso que a mensagem seja passada. Porque a palavra de Deus fala que de Deus, em Filipenses 2 diz que de Deus vem tanto o querer quanto o efetuar. Então se dele vem o querer dentro de mim, e é ele mesmo quem efetua, o que eu estou preocupado? Eu só tenho que me dispor. Eu falei, Senhor, é aquele lugar que eu tenho que ir, beleza, vou lá. Só que eu sou assim. E eu vou falar. Porque tem um monte de empreendedor aqui dentro da sala secreta querendo prosperar. E aí o que eu tenho que falar? Uma tática, uma técnica daquilo que eu falo? Estou falando de mim, não do Janley. Eu tenho que falar como que eu modelei os meus negócios e fazer com que pessoas façam como eu fiz, para que quando elas fizerem como eu fiz, elas não atinjam os resultados que elas tanto almejam. E elas falam, nossa, aquele cara ali não ajudou em nada. Então eu estou aqui para fundamentar aquilo que você realmente está fazendo. Quando você olha para uma árvore,
Qual é a primeira coisa que você olha? Me responde aí. Fala mais. Legal. Legal. E o que é mais importante na árvore? Raiz, semente, os frutos. Sabe qual que é o maior problema do empreendedor? Quando eu vim aqui, eu perguntei para vocês, o que vocês vieram procurar aqui? Aí a maioria das pessoas falou que era algo para o resultado, certo? O que é o resultado num processo de uma árvore? É o fruto, né? Aí olha só que legal, em João 15 fala que a árvore se conhece pelos frutos. Beleza? A árvore se conhece pelos frutos. Só que deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu tirar as raízes dela, eu vou gerar fruto? Então por que o empreendedor se preocupa mais com o fruto do que com a raiz? Um dia desses, um empreendedor, numa mentoria minha, ele virou para mim e perguntou assim: Gabriel, eu quero ser milionário, que nem você. Como faz? Eu olhei para ele, eu acho que ele devia ter uns 21 anos, assim, sabe? Ele falou muito empolgado, muito enérgico. Falei, você quer ser milionário mesmo? Muito? Quero. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você arruma a tua cama antes de você sair da sua casa? Ele falou, não. Aí deixa eu te falar uma parada. Da forma como você faz pequenas coisas, você vai fazer as grandes coisas, porque a sua mente ela é uma só. Da forma como você programa ela, todas as suas atitudes elas só vão ser replicadas de acordo com o tamanho da dificuldade ou do desafio que você vai viver. Só que arrumar tua cama também é um desafio. E aí eu vou te falar um negócio. Se você não consegue gerenciar a sua cama, o seu quarto, como você quer gerenciar uma empresa multimilionária? São coisas simples e o óbvio precisa ser dito, gente. Como empreendedor, eu tenho vivido várias mudanças de ciclo. Eu já comecei até a falar e tem uns doidos que já estão me criticando. Eu falei, ó, deixa eu te falar, eu não faço mais planejamento estratégico de um ano. Eu sou especialista nisso. Eu estou falando que o que eu estudei, eu não concordo mais. Por quê? Porque eu entendi que quando eu faço um planejamento estratégico de longo prazo, aquilo só me serve para me dar uma visão. Tem um caminho mais rápido para eu ter visão de onde eu quero chegar? Eu acredito que tem, eu tenho ferramenta para isso. Então eu consigo fazer isso de uma forma simples. Por quê? Porque a todo tempo, como eu desejo viver uma novidade de vida na minha gestão, eu desejo viver uma novidade de vida nas experiências que eu implanto nas minhas empresas, como eu desejo viver uma novidade de vida, toda hora o Senhor está me dando uma mudança de rota. Eu fiz um planejamento no início de janeiro. Aí aconteceu o raio, no final de janeiro. Aí o Senhor me deu uma mudança de direção. Falou, agora você vai fazer assim. Então tudo que eu fiz, por água abaixo, eu fiz de novo. Aí ele virou e falou, agora você faz assim. Aí beleza, fiz. Fiz uma viagem em fevereiro. Quando eu voltei de viagem, o Senhor falou, agora eu estou te chamando para um novo nível. E você vai ter que mudar tudo. Eu amém, Senhor. Se o Senhor falou, eu vou ser obediente. E ele continuou gerando resultado e dando direcionamento. E aí, naquele momento, eu parei para observar o que estava acontecendo. E aí, recentemente, o Senhor falou de novo, muda tudo. E eu vou te falar um negócio. Você vai começar pela sua casa. Arruma a tua casa primeiro. Se você quer fazer o que precisa ser feito dentro do mundo dos negócios. Aí virou uma loucura, porque o Senhor, agora replica isso. Aí na minha mentoria lá, todo mundo falando, eu comecei a fazer pergunta. Aí eu estava vendo um detalhe importante. As pessoas não conseguem gerar resultados com aquelas que caminham com elas ao lado. E estão tentando gerar resultado com as pessoas que estão ao redor.
com menos intimidade com o que é a pessoa que tem do lado. Se a sua vida não está inspirando a pessoa que está do seu lado a viver um novo nível, a viver um processo de transformação, deixa eu te falar um negócio. Para tudo e ajusta a rota. Porque o que transforma não é o que está fora, e sim o que está dentro. A palavra de Deus fala que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo é o único capaz de transformar todas as coisas. Deixa eu te falar, você quer prosperar, você quer fazer multiplicar aí os dons que você tem, as habilidades, os conhecimentos, pegar todas essas ferramentas que o Janley está dando e dar um boom na tua vida? Fundamenta a tua raiz. Sem um peso de religiosidade. Porque é isso que vai colher, extrair a seiva e vai multiplicar nessa árvore. Não tem outro caminho. Desculpa. Desculpa, Jean, se eu frustrei aqui. Cara, tudo isso aqui é ótimo. É top. E vou te falar, se você não está colado com gente assim, vai ser mais difícil ainda. Porque a gente só está onde nós estamos, porque todos os meses, antes era todas as semanas, mas todos os meses, eu e o Janley falavam assim, cara, tá na hora, velho, da reunião do avivamento. Era uma reunião só minha e dele, fechada no Zoom, eu e ele. E a gente ficava 3, 4 horas. A gente nem sabe o que a gente ia falar, a gente abre lá. E aí começa a acontecer tanta coisa naquele lugar. E Deus vai e fala, para isso que eu coloquei vocês dois juntos. Para vocês entenderem que eu estou chamando todos os meus escolhidos. Porque é chegada a hora de eu voltar. E sabe esse negócio que você está fazendo, Gabriel? Eu mandei você botar a mão, não mandei? Pode colocar, porque eu vou prosperar. Tá vendo aquele outro negócio, Gabriel? Eu tenho uma clínica que eu abri há 1 ano e meio. E aí ela estava perto de... Assim, eu não vi esperança para ela, porque o negócio difícil de romper. Eu abri de presente para minha esposa, eu nem queria aquele trem. E aí minha esposa falou, quero vender. Falei, eu abri para ela quer vender? Vou vender. Na hora que eu falei, vou vender, Deus falou assim, eu mandei você vender? Não, Senhor. Então não venda. Porque o obstáculo, o platô, sou eu te dizendo, existe um novo nível, para tudo e aprende, para você viver um novo momento, um novo ciclo de crescimento. E aí sabe o que virou a minha vida? E eu vou te falar, não faz isso não, porque talvez vai ser chato para você, porque você vai prosperar muito. E aí só faz se você quiser prosperar, mas se você não quiser prosperar, não faz. Que foi tomar decisões todos os dias, o tempo inteiro, em temor ao Senhor e obediência, com um segredo dessa sala secreta. Anota aí o que eu vou te falar. A partir de hoje, todas as minhas decisões, a partir de hoje, todas as minhas decisões vão ser pautadas na paz de Cristo. Eu não sei aqui se todos têm intimidade com Jesus. Eu não sei aqui se todos têm intimidade com a Bíblia. Mas fique em paz, porque eu não estou falando de uma religião, tá? Eu estou falando de um grande homem que veio aqui e resolveu um problema para a gente. E eu tenho consciência que ele é o único caminho. E tudo aquilo que ele ensina é o único caminho. Se você não acredita, fique em paz. Porque eu já toquei nessa realidade. Eu tenho uma grande expectativa de que vocês toquem. Porque eu sei que se vocês tocarem, grandes coisas vão acontecer nesse mundo. Por quê? Porque vocês decidiram fazer aquilo que precisa ser feito no lugar certo, com as pessoas certas. E talvez você vai sair daqui hoje com uma má notícia. Que para que você continue a sua jornada a partir de hoje, talvez você tenha que se afastar de pessoas. Talvez você tenha que se desconectar de ambientes. Talvez você tenha que sair do emprego que você está. Talvez você tenha que sair do lugar o qual você está, do relacionamento que você está. Decisões difíceis fogem a grandes pessoas. E é só talvez, porque você sabe a decisão que você tem que tomar.
Todo empreendedor precisa ter uma grande referência. Você pode ter referências de pessoas que estão próximas e dispostas a te ensinar. E você pode ter pessoas que talvez sejam distantes, mas que sirvam como referência. Eu tenho uma grande referência distante. Alguém aqui também tem? Uma grande referência que você não tem contato, intimidade? Tem? Deixa eu te falar uma coisa. Quem pergunta prospera. Se eu estou fazendo uma pergunta, não porque eu estou fazendo, mas um simples sim, é uma simples coisa, não é? Lembra que do jeito que você faz uma simples coisa, você vai fazer grandes coisas. Se quando eu faço uma pergunta, você tem uma dificuldade de simplesmente se posicionar sobre aquilo que você acredita, não espere que quando uma grande oportunidade surgir para a sua vida, você também vá se posicionar. Diferente daquilo que você se posicionou com uma pequena coisa. Lembra, a mente é uma só. Existe uma coisa que emana do nosso coração chamado energia. Se você quiser saber mais sobre isso, depois você vai lá nas minhas redes sociais, eu tenho um podcast, e aí tem um episódio lá que foi gravado com o Rodrigo Prado. Ele é um pastor e especialista em neurociência. Anota esse podcast. Podcast é podcrecast.oficial no YouTube. E foi uma série criada, um episódio criado com Rodrigo Prado. Você vai assistir e você vai entender do que eu estou falando. E eu quero te dizer uma coisa diante disso. Por exemplo, quem aqui acredita que esforço gera resultado? Quem aqui tem funcionário? Se você pega uma tarefa e entrega ali para o colaborador, ele tem um emprego, ele tem que cumprir com a obrigação dele para que ele subsista ali dentro do emprego dele, cumprindo com todas as atividades, é uma obrigação. Naturalmente, aquilo ali, ele cumprindo direitinho o jeito que você instruiu, vai gerar um resultado, certo? E ele gera um resultado, certo? Agora me respondam o seguinte: o fato dele ter decidido fazer aquela tarefa quer dizer que é o melhor resultado? Quer dizer que é feito da forma mais inteligente? Quer dizer que foi feito da melhor forma, no menor tempo, da forma mais excelente? Anota uma palavra aí: diligência. 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 Eu perguntei para vocês se vocês tinham referência, e assim, é lógico, Jesus é a minha maior referência, mas além de Jesus, como empreendedor, a minha maior referência é Salomão. E para quem não sabe, Salomão, até hoje, ele é tido como um dos homens mais ricos da terra. E a palavra de Deus fala que não houve nem haverá pessoas como ele. E aí está lá em 2 Crônicas 1, a partir do versículo 7, depois se vocês quiserem confirmar o que eu estou falando. E aí, qual que é a grande questão? Segundo Aurélio, diligência é o interesse em cumprir, executar um esforço, uma tarefa, uma atividade, por zelo. Então, segundo Aurélio, aquilo que é tão falado para a sociedade, que diligência é você cumprir o que tem que ser feito, com zelo, pelo interesse que você tem diante daquilo. Estudando a vida de Salomão, sabe o que eu descobri que ele pensa sobre diligência? Que para ele, diligência é uma habilidade adquirida. Então, peraí, primeiro ponto. A sociedade fala que diligência é o meu interesse em fazer o que precisa ser feito, com zelo. Salomão diz que diligência é uma habilidade que pode ser desenvolvida, adquirida. Ou seja, você pode não ter, mas você pode passar a ter. Só que ele continua. E ele fala assim, é uma habilidade adquirida que te conduz a uma perseverança criativa e um esforço inteligente, planejado
de boa honra e sem atrasos. Uau! Eu não sei se isso te choca, mas o padrão do mundo nunca vai ser igual ao padrão de Deus. E minha irmã, isso é ser um empreendedor do reino. É ser diligente não segundo aquilo que as pessoas, a sociedade prega. Mas o que a Bíblia diz sobre ser um grande empreendedor diligente? Posso falar? Deus te deu uma habilidade. Se você não falar, as pessoas vão querer continuar acreditando nas outras, no que elas estão falando. E é um padrão. O Senhor, Ele precisa que nós criemos referências aqui nessa terra. Eu vou falar para vocês. Eu quero ganhar muito dinheiro. Muito. Muito. Mas eu entendi uma coisa. As pessoas, elas demonizaram o dinheiro. Não sei se pelo que a igreja passou a fazer ao longo do tempo. Não sei se pelo resultado das pessoas, ou se pegar aquele versículo que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas eu quero te dizer que aquela mesma palavra que fala isso, te deixou claro, que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Então quando você olha para 2 Crônicas e vê que o maior empreendedor de todos os tempos, vou te falar, não sei se você já leu a história de Salomão, mas, por exemplo, teve um episódio lá que ele estava enviando 30 mil cavaleiros para uma missão. Gente, não sei se vocês conhecem o mercado de cavalo aqui. Para ele enviar 30 mil, no mínimo, ele tinha 30 mil cavalos. Só que ele tinha 30 mil cavaleiros. No mínimo, ele tinha uma folha de pagamento alta. Ele tinha boleto para pagar. Agora deixa eu te contar uma coisa. Quando ele foi lá conversar com Deus, quando o pai dele morreu e Deus o fez ungir o rei sobre a Babilônia, ele falou assim: Deus, ô meu pai, você foi muito bom e honroso com meu pai Davi. Eu peço a ti que cumpra em mim a promessa que o Senhor fez ao meu pai. Sobre todas as coisas que eu posso te pedir. Pai, eu sou uma criança e eu não consigo gerenciar, guiar esse povo. Mas eu te peço conhecimento e sabedoria. Aí o que Deus falou para ele? Oh, meu filho, você pediu sabedoria e conhecimento. E porque não pediste dinheiro e honra, eu vou te dar sabedoria, conhecimento, dinheiro, riquezas, honra. E nessa terra não haverá um como você. O que determinou o sucesso de Salomão? A disposição do coração dele em servir o povo. Deixa eu te contar um negócio. Vocês acreditam em Jesus? Vocês acreditam que cada um de vocês tem uma mensagem para mandar para esse mundo por meio do seu empreendimento? Então deixa eu te contar uma coisa. Jesus, quando ele veio aqui, ele resolveu o problema dele, que era nosso. Sabe o que ele estava falando para a gente? Quando ele fala assim, filhinhos, eu estou indo para junto do Pai, mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo. E vou te falar um negócio. Vocês viram tudo que eu fiz? Vocês farão coisas iguais e maiores dos que a que eu fiz. Eu não sei se você entendeu. Mas há uma promessa sobre a sua vida, porque você falou que você acredita. Então começou uma coisa nessa terra. A partir do dia em que ele ascendeu aos céus. E nós faremos coisas maiores do que as que Jesus fez nessa terra. Não por prepotência, mas por missão e unidade com ele.
Deixa eu te falar que eu acho que você não entendeu ainda. Jesus veio para essa terra por pessoas. Se você está nessa terra, também é por pessoas. Eu sei que vocês vieram aqui buscar conhecimento. E depois dessa visão, eu posso falar. Busquem mesmo conhecimento. Mas estando bem fundamentados. Sabe por quê? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Não sejam fogos de palha em que você vê ali pessoas falando conteúdos maravilhosos que mexem com o teu coração e mudam o teu comportamento. Esteja com pessoas e se alimente de conteúdo de pessoas que incendeiam o teu espírito para você cumprir a tua promessa. E se a sua promessa for ser um grande empresário, um grande empreendedor, digital ou não, saiba, o segredo é focar nas pessoas. Jesus está te dando todas as ferramentas. E eu falei, Jesus, eu quero ir para aquele lugar, mas eu posso falar uma porrada de ferramentas. Eu acabei de sair de uma outra palestra lá no centro de São Paulo. E lá era um evento de empresários. E aí eles queriam ferramentas. E eu entreguei as ferramentas. Mas quando eu saí, porque eu não consigo falar de ferramentas sem falar de Jesus. Porque eu ensino empreendedorismo à luz da palavra, então eu não consigo me conter. Desculpa. Aí um senhorzinho, ele virou para mim. Posso tirar uma foto com você, meu filho? Eu falei, pode, tio. Vamos lá. Aí ele olhou, chegou no meu ouvido assim, falou, filho, sabe o que eu mais gostei em tudo que você falou? Sobre Jesus. O segredo está aí. Fala mais. Meu povo está sedento. Não sei se você entendeu. Eu espero muito, do fundo do meu coração, que você olhe para esse cara chamado Janley, da mesma forma como eu olho, como um filho amado de Deus, um ungido, que está disposto a entregar todas as ferramentas necessárias para que você cumpra o teu propósito. Esse cara, ele não está lá às 6 e 7 da manhã fazendo live, sériezinha do sangue, porque é legal atrair as pessoas pela espiritualidade. Deixa eu te contar uma parada. Ele já entendeu que ele está aqui por vidas. Eu quero saber de você se Jesus também pode contar contigo. Então fica de pé, se você permite. Eu posso orar pela sua vida? Senhor Jesus. Repete assim comigo. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu vou sair dessa porta, dessa sala secreta, e eu vou revelar para o mundo aquilo que tem no secreto. Eu clamo, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Me usa, tira todos os meus medos, aniquila todas as mentiras, para que eu viva a sua verdade. E que as habilidades, o conhecimento, a sabedoria que o Senhor tem para mim, você tenha prazer de derramar sobre mim. Amém.
Oh, Senhor Jesus, Jesus, eu clamo, Pai, por esta geração que está se levantando nesta noite. Eu clamo por esses homens, por essas mulheres, por crianças, filhos que vão nascer, filhos que já nasceram, por essas crianças, esses nenéns que estão aqui nesta sala secreta. Eu quero clamar por vida, eu quero clamar por um derramar, Pai, da Tua unção. Eu quero clamar por um derramar da Tua sabedoria, que o Teu amor, que o Teu prazer, que a Tua graça venha sobre cada casa aqui representada, que as pessoas que estão ao redor destas pessoas aqui presentes sintam o brilho e a presença do Senhor em cada uma delas, e aonde quer que elas pisarem os pés delas, elas possuirão aquele lugar, porque todos os lugares que nós pisarmos, a planta dos nossos pés com a sua presença será nossa, não porque simplesmente queremos, mas porque o Senhor anseia em propagar a tua vida, a tua salvação por todos os cantos dessa terra, e as pessoas que eu via morrendo ao meu lado, elas não morrerão mais, e as pessoas que estavam enfermas ao meu lado, elas não ficarão mais enfermas, e aquela dificuldade de romper com o meu negócio não haverá mais, porque os meus negócios vão prosperar, e eu libero, Jesus, uma unção de prosperidade na vida de todos esses empreendedores, e que todo aquele medo que eles sentem de empreender no digital, de empreender no tradicional, seja caído por terra agora, em nome de Jesus, para que eles possam viver a tua abundância, Jesus, para que eles possam tocar na tua realidade, para que eles possam desfrutar do teu amor, que eles possam desfrutar do teu favor. Jesus, obrigado, em nome de Jesus. Amém.